Olá, seja bem-vindo a esse canal. Hoje eu vou mostrar para você, vou falar para você o segredo do meu fermento para ele poder ficar assim, ó, bombadão. Ó, ele tá já jogando para fora, nem coloquei tudo, só para mostrar para você como que tá esse fermento. A quantidade de atividade que está nesse fermento aqui, ó. Eu vou falar para você hoje o segredo para você manter esse fermento, assim, criar um fermento aqui como esse. Vou te ensinar o passo a passo sem enrolação. Olha que beleza. O aroma, olha a atividade, dividir em 2 potes, porque senão ia entornar demais e ele tá assim. Olha só, eu só vou te pedir uma coisa, que você curta esse vídeo, tá bom? E se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque isso é importante para o engajamento dele. E assim, quanto mais o YouTube integrar desse vídeo, mais vídeos como esse a gente vai estar fazendo para você, mas eu preciso de engajamento. Então, pelo menos uma curtida. Se você puder, coloca um comentário aí depois dizendo o que você achou. Então vamos lá. O que é a fermentação natural? Nada mais é do cultivo de leveduras selvagens já presente na água e na farinha, no ambiente presente. Então, você não precisa nada demais para poder fazer um fermento do que farinha, tá? E água, tá? E água, líquido. Só a mistura desses dois você já consegue fazer o fermento. Agora, como que eu consigo fazer o fermento? Eu tinha grande dificuldade para poder fazer o fermento, né? Eu demorei, mesmo sendo padeiro há mais de 20 anos, as primeiras vezes que eu tentei fazer o fermento, eu não consegui e acabei desistindo. Até que eu fiz a minha especialização e a gente, depois que você cria o seu primeiro fermento, você vê que não é bicho de 7 cabeças. Então, se por acaso você já tentou algumas vezes e não teve sucesso, siga esses passos aqui que eu vou falar para você, que você vai se dar bem. Para iniciar o fermento, eu preciso de um startzinho. Não é que eu preciso, ele ajuda. Então, sempre começo com uma fruta. A uva passas, por exemplo. Você vai pegar 50 gramas de uva passas, 100 ml de água, vai misturar esses dois e deixar num potinho como esse daqui com tampa durante 24 horas. Esse é o dia zero. Você vai deixar lá 24 horas essa uva passas marinando somente com a água. No dia seguinte, 24 horas depois, você vai pegar uma balança como essa daqui, tá? Você vai pegar uma vasilhinha pequena como essa daqui, vai peneirar o caldo dessa uva passa, tá bom? Você vai pegar aí 100 ml desse caldo, 100 ml não, 50 ml desse caldo com 50 gramas de farinha. 50 ml desse caldo, 50 gramas de farinha, vai misturar esses dois aí. Esse é o primeiro dia do fermento. E vai colocar num pote como esse daqui. Não precisa ser num pote de vidro bonitão, feito esse daqui. Pode ser um pote menor, até porque pouca quantidade, você não precisa fazer muita quantidade. Se você quiser fazer muita quantidade, é só ir dobrando proporcionalmente a quantidade de cada ingrediente, tá? 100 gramas de farinha, 100 gramas de líquido, 200 gramas de farinha, 200 gramas de líquido. Essas são as proporções. Então, no primeiro dia, você vai pegar o caldo daquela misturinha de uva passas, vai coar e vai misturar com farinha. 50 ml daquele caldo com 50 gramas de farinha. Misturou, colocou tudo num pote como esse, vai ficar 24 horas fora da geladeira em temperatura ambiente, tá? Você vai deixar esse caldo em temperatura ambiente. Agora, stop. Preste atenção numa coisa muito importante que eu vou falar para você aqui. O segredo está em você observar a temperatura. Para você que é do sul, numa época como essa daqui, nós estamos em agosto, é muito diferente para a pessoa do Nordeste. No Nordeste, provavelmente deve estar fazendo calor. Concorda comigo? E aí no sul, provavelmente deve estar bem frio. O fermento se desenvolve bem a uma temperatura acima de 20 graus. Menos do que isso fica difícil. Então você precisa manter esse fermento pelo menos as 4 primeiras horas em uma temperatura superior a 20 graus Celsius. Já teve aluno meu que teve dificuldade para poder fazer o fermento na primeira vez. E o aluno era do sul. E é exatamente isso que eu falei para ele. Você vai pegar o fermento, vai manter as 4 primeiras horas numa temperatura superior a 20 graus Celsius. Pelo menos de 20, 24, 25, no máximo 30 graus Celsius. Se a sua cidade é fria, a sua cozinha é fria, você vai colocar ele dentro de um forno micro-ondas com uma caneco de água fervente do lado. Você vai colocar ele dentro de uma caixa térmica, numa caixa de isopor, com alguma outra coisa quente lá dentro, para você mantê-lo bem quentinho. As 4 primeiras horas precisa ser assim. Depois você leva ele para a geladeira, mais 20 horas. Então, a cada 24 horas você vai brincar com esse fermento.
você pegou aí o primeiro dia 50 gramas de suco de uva, o suco da marinada da uva passas, mais 50 gramas de farinha, misturou isso tudo, deixou num pote 4 horas numa temperatura ambiente aí acima de 20 graus. Depois você levou para a geladeira mais 20 horas. Não tem problema se passar umas horas a mais, tá bom? Não tem problema se passar 25, 30 horas. O importante é que depois, no dia seguinte, você vai fazer o seguinte, no segundo dia. Você vai pegar esse fermento que está na geladeira, essa isca, vai pegar 50 gramas dela, tira 50 gramas dela, com 50 gramas de farinha e 50 gramas de água, tá? 1 para 1 para 1, uma proporção de 1 para 1. 50 gramas de farinha, 50 gramas da isca, que você deixou na geladeira do dia anterior, tá? E 50 ml de água. Vai misturar isso tudo e volta para um potinho limpo que nem esse daqui. O potinho não precisa ser fechado hermeticamente, é até melhor se não for. Vai deixar novamente 4 horas em temperatura superior a 20 graus e depois de 4 horas você vai voltar para a geladeira. Esse é a dinâmica do fermento. Você vai fazer até que ele, em 4 horas, ele fique grandão assim, que nem esse daqui. Tá? Olha como é que ele está cheio de atividade. Isso deve acontecer no 7º dia, no 5º, 6º ou 7º dia. Pode ser que aconteça no 5º dia. Será muito bom. Se você manteve a temperatura dele durante os 4 horas, uma temperatura quentinha, provavelmente no 5º dia já vai começar a demonstrar atividade e no 7º dia, no máximo, ele vai estar bombadão com esse daqui. Quando que o meu fermento está bom? Quando em 4 horas eu alimentando o meu fermento, é esse processo que eu pego todo dia, tiro ele da geladeira, pego uma quantidade dele, a mesma quantidade de farinha e a mesma quantidade de água, isso para uma alimentação líquida, tá bom? Ele em 4 horas ele duplica, triplica o seu tamanho. Aí ele está pronto para uso. Quando o seu fermento estiver pronto assim, ele está. É um fermento muito fácil de fazer, que em 7 dias você consegue ter ele pronto na sua casa, sem enrolação. É claro que existem muitas variações desse fermento. Eu fiz para você a proporção líquida, mas tem também a proporção sólida, em que você coloca 2 partes de fermento, 2 partes para uma parte de água e tantas outras coisas. Tá bom? Para você poder aprender a fazer. Mas basicamente é isso. Se você seguir esse passo aqui que eu tô te falando, você vai ter o seu fermento pronto em 7 dias. Depois dele pronto, o que eu faço com as partes que sobra? Você pode descartar. Se você ainda não tem, existem como fazer panquecas, biscoitos, bolos com essa sobra, caso você não queira descartar. Mas aí você precisa ter receitas disso. Se você pesquisar na internet, você acha. Mas simplesmente você pode descartar as 50 graminhas, porque no dia anterior você não misturou 50 gramas de água, 50 gramas de farinha, 50 gramas de isca, isso te deu 150 gramas. E você no dia seguinte só vai utilizar 50 gramas, vai sobrar 100 gramas que você vai descartar, tá bom? Isso aí você literalmente descarta. Se você não tiver uma receita para poder fazer com ela, você descarta, é pouquinha coisa, mas você precisa manter o seu fermento assim até que ele esteja ativo. Depois que ele estiver ativo, que nem esse daqui, está pronto para fazer uso. Então, você não pode utilizar também essas sobras para poder estar fazendo pão como se fosse fermento, porque elas não servem. O fermento só pode ser utilizado quando ele está ativo. Ativo é depois que você fez a alimentação dele, ele em 4 horas multiplicou. E você vai precisar fazer isso toda vez que você precisar fazer pão. Como é que eu alimento esse fermento? Do mesmo modo que você fez durante todos esses dias. Você vai pegar uma parte de fermento, a mesma quantidade de farinha e a mesma quantidade de água ou a metade de água. Metade de água vai ser uma alimentação sólida. Você vai fazer aí. Ele cresceu em 4 horas, está pronto para você poder usar. Aí sim, depois dessas 4 horas, você pode, depois que ele triplicou de tamanho, você pode estar utilizando ele para fazer pão. Não tiro o meu fermento direto da geladeira para fazer pão. Ele não tem muita atividade, está fraco. Eu preciso alimentá-lo todos os dias. Essa vai ser a dinâmica do seu fermento. Só que existem muitos outros detalhes. Como você conservar esse fermento, como você faz para manter ele. Tem outros vídeos aqui no meu canal onde eu falo mais sobre isso. Mas, se você quer, entendeu? Não quer perder muito tempo, se você quer dominar a arte da fermentação natural e aprender a fazer esse fermento lá onde eu tenho vídeos com passo a passo, eu fazendo esse fermento no dia a dia, e também tenho videoaulas gravadas onde eu te ensino a fazer diversos tipos de pães. São mais de 10 tipos de receitas diferenciadas, como você conservar o seu fermento, como manter o seu fermento. Eu vou deixar um link aqui embaixo do meu curso. Se você
quer que eu seja o seu mentor, eu tenho curso com eu tenho curso com videoaulas gravadas e apostila em PDF, onde você pode adquirir, tá com um precinho super bacana. Vai lá, clica no link e você vai ter todos os detalhes que você precisa saber, não só sobre esse fermento, mas também de como fazer o seu fermento, como fazer um pão, alguns segredos que não dá tempo de contar em apenas uma aula. São muitas coisas que você precisa saber para realmente fazer um pão de fermentação natural. Tá bom? Espero ter te ajudado, ter contribuído com esse conteúdo aqui. Digita se esse conteúdo fez sentido para você. É importante esse comentário porque, igual eu te falei, gera engajamento e assim a gente vai estar conseguindo fazer mais vídeos como esse aqui nesse canal para você. Um grande abraço.